Atualmente, os restos da Babilônia podem ser vistos no Iraque, mas no início do século XX, tudo que podia ser visto da antiga metrópole eram alicerces e cascalho. Os prédios com apenas 20 anos são meras reconstruções. Mas esses edifícios criativos proporcionam algum conceito do esplendor e glória da antiga cidade que foi lar de 1 milhão de habitantes. As imensas paredes de cerâmica da Babilônia estão entre as 7 maravilhas do mundo antigo, mas dizem que há uma segunda maravilha do mundo a ser admirada na Babilônia. Os jardins suspensos da princesa Semíramis, suposta amante de Nabucodonosor. Apesar da verdade histórica por trás dessa figura também estar perdida nas lendas que cercam a cidade. O historiador grego Heródoto, que acredita-se ter visitado Babilônia 100 anos após a morte de Nabucodonosor, foi uma das muitas pessoas capturadas pelo governo. Heródoto maravilhou-se com as dimensões lendárias da Torre de Babel, apesar de apenas supor quanto às suas funções. Ao tentar descrever o local, ele deixava a imaginação correr solta ao entusiasmar-se com a cidade de ruas de 16 metros de largura, paredes com 25 metros de espessura e uma área urbana que se estendia por 96 quilômetros. E assim, a metrópole ao longo do rio Eufrates se tornou assunto de lendas fantásticas que eram passadas através de gerações, até que o arqueólogo alemão Robert Koldewey decidiu investigar a verdade do início do século XX. Quando Koldewey chegou ao provável local da antiga cidade da Babilônia, tudo o que podia ser visto eram pilhas de cascalho cobertas de areia do deserto. Mas Koldewey tinha certeza de que a lendária Babel estava enterrada lá. As escavações iniciais revelaram restos de imensas muralhas da cidade e confirmaram sua crença de que somente a cidade da Babilônia poderia ter proteções tão poderosas. Koldewey havia descoberto os restos das muralhas que Heródoto havia relatado com tanta admiração. E os babilônios haviam isolado as estruturas de cerâmica contra a umidade usando betume, uma conquista tecnológica incrível para a época. Koldewey estava obcecado com a ideia de escavar toda a lendária cidade. Por 18 anos, até mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, ele escavou o local quase que ininterruptamente. Hoje, seus seguidores ainda trabalham com paz. As escavações que começaram no Iraque há 100 anos os levaram a uma viagem arqueológica de volta no tempo até o Império da Babilônia. Em Sippar, a 50 quilômetros das escavações de Koldewey, a equipe havia descoberto uma nova sensação arqueológica. Uma biblioteca do período de Nabucodonosor. Entretanto, os arqueólogos não estão procurando obras de arte e nem metais preciosos, mas um tesouro muito mais valioso, tábuas entalhadas, escritas cuneiformes com milhares de anos, registrando as ideias e crenças dos babilônios na era de Nabucodonosor. Os arqueólogos desenterraram mais de 300 tábuas de argila, textos valiosos descrevendo rituais e costumes, mitos e política. A biblioteca de Sippar é literalmente um tesouro de conhecimento. Mas antes, o conhecimento tem de ser decodificado. Decifrar um texto como esse é uma corrida contra o tempo, pois peritos em escrita cuneiforme, como o professor Sommerfeld, do Museu de Bagdá, observam as antigas tábuas de argila se deteriorarem diante de seus olhos.
Apesar das tábuas de argila serem menos suscetíveis às devastações do tempo do que pergaminhos, assim que são desenterradas, as variações de temperatura e umidade costumam fazer com que a argila se desfaça em um período de tempo muito curto. E então, as histórias da vida na Babilônia se transformam em pó. As inscrições proporcionam relatos detalhados da vida no Império Babilônico. Entre os achados está o registro de um acontecimento que mergulhou o povo em medo e terror há 2.500 anos. Um eclipse da Lua. As tábuas de argila falam do dia em que a lua desapareceu e sacerdotes de toda a cidade tiveram que acender tochas. As pessoas rapidamente se reuniram nas ruas e usaram as roupas para se protegerem da visão enquanto orações e hinos tomavam toda a cidade. Os soldados do rei mergulhavam as mãos na argila escura e espalhavam em todo o rosto, cobrindo-se inteiramente. Somente assim poderia a lua, que os babilônios acreditavam ser um deus chamado Sim, ser acalmada. Aí então o deus estaria preparado para mostrar seu rosto à raça humana mais uma vez. Neste pequeno museu no Iraque, o professor Walter Sommerfeld e seus colegas estudam a coleção de tábuas de argila que estão repletas de descobertas sensacionais. As inscrições desgastadas são verdadeiros tesouros de exploração arqueológica, pois esclarecem um pouco sobre a civilização perdida da Babilônia. Esses povos, os sumérios, babilônios e assírios, eram escritores compulsivos. Eles mantinham um registro de tudo que podia ser preservado em texto. Cartas, histórias da vida diária e também todo o conhecimento científico disponível na época. Literatura, mitologia, astrologia, tudo que sabemos sobre eles chegou até nós através das tábuas de argila. E até agora já descobrimos 1 milhão delas. Talvez na região em volta do Iraque possa haver mais 100 milhões enterradas no solo. E só uma pequena parte dos textos que já encontramos, cerca de 25%, foi decifrada. Com tantas tábuas de argila contendo tanta informação, não é de se espantar que arqueólogos queiram preservar o legado de Nabucodonosor com a ajuda da mais alta tecnologia. O conhecimento do Antigo Oriente pode agora ser preservado em tábuas de vidro para sempre. Usando um método chamado fotografia holográfica, um raio laser traça a inscrição na tábua de argila. Um sistema de espelhos permite que a imagem seja reproduzida em uma chapa fotográfica e fixada usando um processo especial de revelação. A tecnologia holográfica foi desenvolvida no Instituto de Física da Universidade de Münster. As tábuas de argila aparecem na chapa fotográfica em 3 dimensões para que os peritos possam estudar as características espaciais da escrita cuneiforme, um fator vital ao decifrar o texto. A resolução da imagem do holograma é tão detalhada que até símbolos individuais dentro do texto podem ser examinados sob o microscópio sem danificar o original. E o holograma também pode ficar disponível na internet, e assim equipes de decodificação podem trabalhar simultaneamente no mundo inteiro. As tábuas com escrita cuneiforme contam histórias antiquíssimas. E agora, a sabedoria da antiga Babilônia pode ser apresentada nas telas de computador da atualidade.